Saudações, torcedores tricolores! É com empolgação que estamos aqui hoje para discutir uma bomba que caiu nos bastidores do nosso amado Fluminense. O técnico do Grêmio, Luiz Castro, fez declarações polêmicas que ecoaram entre os torcedores do Fluminense, afirmando que o nosso time é muito fraco e que precisa treinar bem mais para chegar à altura do Grêmio. Uau! As palavras de Castro não foram apenas um ataque ao nosso desempenho, mas também um relato da atual situação do futebol brasileiro, onde a rivalidade entre os clubes se torna cada vez mais intensa. E é claro que isso não pode passar sem uma análise detalhada. O momento não poderia ser mais crítico para o Fluminense. Na temporada atual, estamos enfrentando altos e baixos, e essa declaração de Castro pode ser vista como uma provocação direta, visando desestabilizar o nosso time em um momento em que precisamos de união e força. As palavras do técnico gaúcho ressoam como um alerta: precisamos reagir, e rápido. Afinal, estamos em uma fase onde a tabela do campeonato está acirrada, e cada ponto conta. As emoções da torcida estão à flor da pele, e muitos já compartilham suas opiniões nas redes sociais, gerando uma onda de debate sobre a resposta que o Flu deve dar a esse tipo de provocação. Mas o que isso significa para o nosso Fluminense dentro de campo? E como essa crítica pode afetar as nossas relações com o Grêmio? São questões fundamentais que vamos explorar ao longo deste vídeo. Se você está animado para entender toda essa trama que se desenrola, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de tudo que envolve o Fluminense. Como torcedores, sabemos que o futebol é muito mais do que apenas resultados. É um jogo de emoções, rivalidades, acima de tudo, respeito. Mas quando um adversário, especialmente um clube com a tradição e a história do Grêmio, faz um comentário tão incisivo, a pressão aumenta. A pergunta que não quer calar é: como o Fluminense responderá a essa provocação? Nosso time, que sempre foi conhecido por sua garra e determinação, agora se vê em uma situação que exige não apenas habilidade técnica, mas também uma resposta emocional. E essa resposta precisa ser rápida, pois a próxima partida já está logo ali na esquina, e a torcida espera uma reação contundente dos jogadores. O que será que estará passando pela cabeça dos atletas? Como eles lidam com esse tipo de pressão externa? Será que essa crítica vai servir como um combustível para eles se superarem ou será apenas mais uma distração em meio a um momento delicado? E não podemos esquecer dos nossos ídolos. Jogadores como Germancano e Nino, que sempre deram o sangue em campo, devem estar sentindo o peso dessas palavras. A pressão é grande, e a torcida confia que eles possam transformar essa provocação em motivação. O clima intenso nos leva a considerar o impacto psicológico que essas declarações podem ter. Por um lado, elas podem ser vistas como uma fonte de motivação extra, um chamado à ação para que cada jogador se dedique ainda mais em campo. Por outro lado, há sempre o risco de que essas palavras criem uma pressão negativa, onde os atletas se sintam sobrecarregados. A resposta do Fluminense não será apenas tática, mas também emocional e psicológica. E a reação da torcida será fundamental nesse processo. Os gritos de apoio nas arquibancadas podem ser o empurrão que nossos jogadores precisam para se superarem. Nos próximos capítulos, iremos analisar a crítica de Castro em detalhes, como isso se reflete na tática do nosso Fluminense, e o que podemos esperar da torcida e do elenco em resposta a essa situação. Preparem-se, torcedores, porque a trama está apenas começando, e a expectativa é alta. Agora, vamos nos aprofundar na parte tática dessa situação e entender o que exatamente significa essa crítica para o nosso desempenho em campo. O que significa a crítica de Castro para o Fluminense em campo contempla, torcedor? Vamos mergulhar na análise tática das palavras de Luiz Castro. O que ele realmente quis dizer quando declarou que o Fluminense é um time muito fraco? Essa afirmação não é apenas uma provocação leviana, ela abre um leque de considerações sobre as fraquezas e os pontos fortes do nosso elenco. Para começar, é importante lembrar que o Fluminense possui uma identidade bem definida, com um estilo de jogo que é característico das nossas raízes. Porém, será que esse estilo ainda é suficiente para competir em alto nível, especialmente contra equipes tão tradicionais e poderosas como o Grêmio? A crítica de Castro vai além de uma simples desqualificação.
Quando ele diz que precisamos treinar mais, é um chamado para que o nosso técnico, Fernando Diniz, repense algumas estratégias. O Fluminense, ao longo da temporada, mostrou que tem um elenco de qualidade, mas é inegável que alguns jogos evidenciaram lacunas. A defesa, por exemplo, tem sido um ponto de preocupação, com falhas que custaram preciosos pontos na tabela. A falta de consistência em momentos cruciais é um fator que qualquer adversário, especialmente um como o Grêmio, irá explorar. E o que isso significa para os nossos jogadores? Sabemos que essa equipe tem potencial. Jogadores como Germán Cano e Caio Paulista têm mostrado que podem ser decisivos, mas a questão é, eles estão recebendo a proteção e o suporte tático necessários para brilhar? A crítica de Castro pode ser interpretada como um sinal de que, se não ajustarmos nossa abordagem, corremos o risco de sermos superados. O Grêmio já teve um histórico de se aproveitar das fraquezas do adversário. Será que é isso que está por vir em uma próxima partida? Além disso, essa situação pode provocar uma reavaliação nas funções dos jogadores. Fernando Diniz poderá ser pressionado a mudar a formação ou a estratégia, buscando reforçar o meio-campo e melhorar a transição entre defesa e ataque. Em um jogo onde o Grêmio provavelmente tentará dominar a posse de bola, será crucial que o Fluminense esteja preparado para responder, tanto defensivamente quanto ofensivamente. É preciso lembrar que, em jogos anteriores, quando o Fluminense enfrentou adversários que impuseram um jogo intenso, a equipe teve dificuldades em manter a organização, especialmente na saída de bola e na recomposição defensiva. A crítica de Castro também levanta questões sobre o preparo físico e psicológico da equipe. A intensidade do futebol brasileiro requer que os jogadores estejam sempre no seu melhor, e se a preparação não estiver à altura, o time pode se sentir pressionado, o que pode levar a erros. Portanto, essa provocação vem acompanhada de uma responsabilidade. O que a equipe fará com isso? Em momentos de crise, é comum que as equipes se unam ainda mais, mas também é verdade que a pressão pode gerar reações adversas. O torcedor, claro, está sempre atento. Nas redes sociais, já existem debates fervorosos sobre como o Fluminense deve reagir. Alguns acreditam que uma vitória contundente contra o Grêmio é a resposta mais adequada, enquanto outros sugerem que o time deveria focar em uma abordagem mais estratégica, tentando desestabilizar o adversário ao invés de entrar em uma disputa de egos. E você, torcedor? Qual é a sua opinião? Como o Fluminense deve reagir a essa crítica? A resposta não está apenas nos pés dos jogadores, mas também na cabeça do nosso técnico e, é claro, na paixão da nossa torcida. O próximo jogo será um teste não só para as habilidades técnicas, mas também para a força mental da equipe. A pressão está montando, e a expectativa é palpável. Não perca a próxima sessão, onde vamos explorar como essa declaração de Castro pode impactar o mercado da bola e as futuras contratações do Fluminense. Isso vai ser crucial para entendermos o que está em jogo e as opções disponíveis para melhorar nosso time. Efeitos da declaração de Castro nas transações e contratações do Fluminense agora, torcedores do Fluminense. Vamos analisar como a crítica de Luiz Castro pode impactar diretamente as transações e contratações do nosso amado clube. As palavras de um técnico adversário podem ter um peso enorme nas estratégias de mercado. E a declaração de Castro, chamando o Fluminense de muito fraco, não apenas abalou a moral da torcida, mas também acendeu um alerta nos bastidores. Quando um treinador de um clube rival faz uma afirmação desse tipo, o mercado da bola se torna um campo de batalha. A imagem e a reputação do Fluminense estão em jogo, e isso pode afetar as negociações para a entrada de novos jogadores e a permanência dos que já estão no elenco. Primeiro, vamos considerar as futuras contratações. Jogadores que têm outras opções podem hesitar em se juntar a um time que, segundo um adversário de peso, não está à altura. Essa percepção pode ser um fator decisivo em várias transferências, especialmente em um momento em que o Fluminense precisa de reforços que elevem o nível da equipe. Além disso, a pressão aumenta sobre a diretoria. É preciso agir rapidamente, trazendo jogadores que não só tenham habilidade, mas que também possuam um histórico de superação em situações de pressão. A resposta às críticas deve ser proativa.
Se o Fluminense não se movimentar rapidamente no mercado, pode perder oportunidades valiosas para reforçar sua equipe, especialmente em uma temporada onde a competitividade está nas alturas. A declaração de Castro também pode levar o Fluminense a reavaliar sua própria estratégia de desenvolvimento de jogadores. Se o time é visto como fraco, isso pode significar que a base precisa ser incentivada a dar mais frutos. Investir em jovens talentos pode ser a chave para reverter essa imagem negativa e construir um futuro mais promissor. Além disso, a pressão externa pode fazer com que a diretoria busque jogadores mais emblemáticos, que tenham um histórico de grandes atuações e possam trazer prestígio ao clube. No entanto, essa não é uma tarefa fácil. Jogadores com esse perfil costumam ter salários altos e podem não estar dispostos a se juntar a um time que, segundo a crítica de um rival, está em um momento de baixa. Portanto, o Fluminense precisa atuar com inteligência, investir bem e, ao mesmo tempo, manter os jogadores que já têm potencial. Enquanto isso, a torcida está atenta, acompanhando cada movimento da diretoria. Nas redes sociais, as discussões estão fervendo. O que você, torcedor, acha que deve ser a prioridade do Fluminense nesse momento? Reforçar a equipe com contratações de peso ou investir na base? A sua opinião é fundamental. A crítica de Castro não é apenas uma provocação, é um alerta. O mercado da bola reflete o que acontece dentro de campo, e a resposta do Fluminense pode definir não só a próxima temporada, mas também o futuro do clube. O que está por vir será decisivo para delinear a trajetória do Fluminense no cenário nacional. Agora, vamos mergulhar mais fundo na história da rivalidade entre Grêmio e Fluminense, que nos permitirá entender as repercussões dessas declarações em um contexto mais amplo. Rivalidade entre Grêmio e Fluminense e as repercussões da declaração visualiza, torcedor tricolor. É hora de explorar a rica e intensa rivalidade entre Grêmio e Fluminense, que é muito mais do que simples números na tabela. Essa rivalidade não começou ontem e vai muito além de uma simples provocação em uma coletiva de imprensa. É uma história de confrontos, emoção e, claro, paixão. As declarações de Luiz Castro não só reacendem velhas rivalidades, mas também trazem à tona questões que vão muito além do campo de jogo. Historicamente, o Grêmio e o Fluminense têm uma longa trajetória de disputas. Desde os primórdios do futebol brasileiro, os dois clubes já se enfrentaram em momentos cruciais, como finais de campeonatos e jogos decisivos, e isso só intensificou a rivalidade. Lembra da final da Copa do Brasil de 1989? O Fluminense, com sua garra e determinação, conquistou o título em um jogo que ficou marcado na memória do torcedor. E quem pode esquecer do famoso clássico das multidões, onde a paixão das torcidas se transforma em um espetáculo à parte? O clima é sempre eletrizante, com torcedores de ambos os lados vibrando e se posicionando como verdadeiros guerreiros. Essa rivalidade é alimentada por anos de competições, confrontos memoráveis e histórias de superação e glória. Quando um técnico de um dos clubes faz uma crítica contundente ao outro, não se trata apenas de palavras soltas, é um tiro no coração da rivalidade que pode ter repercussões duradouras. As palavras de Castro, ao afirmar que o Fluminense é muito fraco, não são apenas uma ofensa, mas um convite à reflexão sobre a força e a identidade do nosso clube. O que podemos esperar agora? A pressão aumenta a cada jogo, e as expectativas da torcida estão elevadas. Um jogo entre Grêmio e Fluminense já é, por si só, um evento grandioso, e agora, com as palavras de Castro, se torna ainda mais relevante. A torcida do Fluminense, conhecida por sua paixão e lealdade, vai fazer questão de mostrar que somos um clube forte, que merece respeito. A expectativa é de que essa chama da rivalidade inflame ainda mais a paixão nas arquibancadas, criando um ambiente eletrizante. As palavras de Luiz Castro podem servir como um combustível para o Fluminense. A equipe pode se sentir motivada a mostrar que não é fraca, mas sim uma força a ser reconhecida. Agora, cada jogador deverá entrar em campo não apenas com a responsabilidade de representar o Fluminense, mas também de provar a todos que as críticas não têm fundamento. É um momento de virada, uma oportunidade de transformação que pode levar a equipe a um novo patamar. Entretanto, é importante lembrar que rivalidades são também um campo fértil para a emoção. Esses confrontos são momentos que marcam a história dos clubes.
As torcidas se envolvem não apenas por uma vitória ou derrota, mas por um sentimento de pertencimento a uma grande nação. E quando alguém, como um técnico, diz que o time é fraco, isso gera uma reação imediata. A torcida vai sentir essa provocação e, com certeza, não ficará em silêncio. O que podemos esperar das arquibancadas quando o Fluminense entrar em campo contra o Grêmio? Certamente, uma explosão de emoções, gritos de apoio e até mesmo uma resposta direta ao que foi dito. Mas, e se o resultado não for favorável? Isso pode intensificar ainda mais a rivalidade e trazer à tona novas discussões entre torcedores e analistas. As críticas vão aumentar, e a pressão sobre o time pode se intensificar. O que será que acontecerá na sequência? É um ciclo que pode se autoalimentar, e a resposta do Fluminense será crucial. Nesse sentido, a rivalidade entre Grêmio e Fluminense é um componente vital que molda a cultura do nosso futebol. E essa história de disputa não termina com uma simples partida. Não. As consequências podem ecoar por muito tempo, impactando não apenas os jogadores, mas também as torcidas e a reputação dos clubes. Portanto, torcedor, de que forma você vê essa rivalidade se desenrolando a partir das declarações de Castro? A sua voz é importante, e queremos ouvir sua opinião. Agora, vamos nos preparar para o último ato dessa nossa narrativa. O que o futuro reserva para o Fluminense após essa provocação? Como será a resposta do nosso time? Prepare-se, porque a grande revelação está prestes a chegar. Agora, torcedor tricolor, chegou o momento decisivo. O que será que o Fluminense fará em resposta às provocativas declarações de Luiz Castro? A expectativa é alta, e todos os olhos estão voltados para o nosso time. Após as críticas contundentes, a pressão sobre o elenco e a comissão técnica aumentou. É hora de refletir sobre o futuro e as possibilidades que se abrem diante de nós. Primeiramente, é fundamental considerar como o elenco se sente nesse momento. A pressão está nas alturas, e cada jogador sabe que a torcida espera uma resposta contundente. Afinal, a história do Fluminense é de superação e luta. Essa pode ser a hora ideal para mostrar que não somos um time fraco, mas sim uma força que pode se reerguer e brilhar em campo. O que será que Fernando Diniz dirá a seus comandados? Como ele irá motivar a equipe a dar a volta por cima e demonstrar que as críticas não abalam nossa determinação? Uma vitória contra o Grêmio se torna não apenas um resultado importante no campeonato, mas uma questão de honra. Uma resposta positiva pode servir como um divisor de águas na temporada, galvanizando a equipe e a torcida. O Fluminense, tradicionalmente um clube com uma rica história de vitórias e conquistas, precisa aproveitar esse momento para reafirmar sua posição no cenário do futebol brasileiro. Quem sabe essa crítica não possa ser o combustível que faltava para o nosso time alcançar voos mais altos. Além disso, a importância da torcida não pode ser subestimada. Em tempos de crise, a união entre o time e sua torcida é fundamental. Os torcedores do Fluminense são conhecidos por seu amor incondicional e apoio constante. A resposta da torcida nas arquibancadas pode ser um fator decisivo para a confiança de nossos jogadores. Assim, o que podemos esperar da nossa fiel torcida? Com certeza, um espetáculo de apoio, gritos e vibrações que ecoarão por todo o Maracanã, mostrando que estamos juntos nesta luta. Por outro lado, se a resposta não for a esperada, isso pode gerar um clima de descontentamento e crítica. A pressão que vem da torcida pode ser uma faca de dois gumes. Em um momento delicado como este, é preciso ter cautela. O Fluminense precisa encontrar um equilíbrio, lidando com as expectativas enquanto se foca em seu próprio progresso. O que acontecerá se não atingirmos o resultado desejado? Isso pode causar ondas de descontentamento que ressoarão por toda a temporada. E, por fim, as expectativas futuras precisam ser realistas. A crítica de Castro pode ser uma oportunidade disfarçada, um momento para que o Fluminense reavalie sua estratégia e busque evoluir. O que podemos esperar do nosso clube nos próximos meses? Será que essa situação pode ser transformada em aprendizado e crescimento? O futuro é incerto, mas uma coisa é certa: o Fluminense sempre encontrará um caminho para se reerguer. Torcedor, agora é a sua vez de se manifestar. O que você espera dessa resposta do Fluminense?
A vitória contra o Grêmio será o divisor de águas que estamos esperando? Ou será que teremos um novo momento de reflexão e aprendizado? Compartilhe sua opinião nos comentários e vamos juntos acompanhar essa emocionante jornada. E, por último, mas não menos importante, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal Fluminense em Foco para que possamos continuar trazendo todas as emoções e notícias do nosso time do coração. O futuro é tricolor, e juntos vamos fazer história.